Muito bom. Já estamos ao vivo. Ainda não apareceu aqui pra mim. Já tem alguém já? Boa Eu tô noite. vendo. É a Catarina Oi, mesmo. Catarina. Boa noite, Catarina. Pra mim é que ainda não apareceu. Estranho, né? A Lúcia Keiko. Boa noite, Lúcia. Eu vou pesquisar você. Ó, aqui é a Lucília Paluteto, tá? No Insta. Olá, Lucília! Boa noite pra quem tá entrando. Giovana. Giovana, Fátima Ortiz também. Boa noite. Bom Regina, tentar Takashima. encontrar você aqui ao vivo. Ó, a Lucília tá agradecendo a sua muda de kefir. Ah, imagina, de nada. É um prazer poder doar esse potinho de saúde. É isso aí. Ó, tá aqui, Muito ó. bom, Tive pessoal. aqui no seu perfil. É, aí aparece. Aí tá, aqui tá certo. Mas aí eu vou tentar ver se eu apareço. Isso aí, pessoal. Daniele, boa noite, Daniele. Deixa eu tirar Estamos aqui. chegando, porque daqui um minutinho nós vamos começar a falar sobre o fantasma do sedentarismo. Meu amor, onde que é o volume aqui do seu computador? Tô perdida aqui. Ah, achei. Mas eu acho que você quer baixar? É, baixar pra não andar aqui. Aham. Ó, eu não tô... Aí, pronto, agora eu Olha, consegui. legal. A Zilda Klettinger está assistindo pelo Insta. Isso aí, pessoal. Pode ser pelo Insta ou pelo Face, né? Lógico que a maior parte das pessoas que nos assistem está no Face. Em Insta a gente está começando a colocar agora. Isso. É. Olha, Dalila, prima, boa noite. Boa noite pra todo mundo. A Ó, o Briba por aqui Viviane. também. Quem? O Briba? O Briba, meu amigo Helenivaldo. A minha irmã, você já viu aqui? Sim. Ó, a Jaqueline Negrete também tá por aqui. Abraço, A Jaqueline. Letícia dando boa noite pra Boa gente. noite, Letícia. Deixa eu ver mais. Legal, legal. Isso aí, vamos falar hoje sobre exercício físico segundo o E do projeto SED. Você. Segundo não, o primeiro, aliás, né? Você Primeiro. tirou a possibilidade de ligarem pra gente por ali? Não. Não? A gente poderia fazer isso, né? Não, mas eu acho que ninguém vai ligar, não, porque Não? eu... Mas é aquele pessoal da noite, assim, que fica ligando dos É, golpes, né? também telemarketing, né? Eu cadastrei no Não Perturbe. Isso. Olha Ó, a a Branca, Branca. querida, boa noite. Saudade de você, hein, irmã? Beijo. Isso aí, pessoal. Vamos chegando para a gente começar a falar, então, do sedentarismo. Vivian Tamura, boa noite, Vivian. É. E é isso aí, pessoal. Ó, vamos compartilhar também o link, né, da live no perfil de vocês, porque assim mais pessoas conseguem participar ao vivo também, fazer as suas perguntas, interagir junto com a gente, né? Inscreva-se também no nosso canal lá no YouTube, Dr. Milton CR Medeiros. Uma coisa legal de se fazer também é compartilhar o link dos vídeos que estão lá no perfil e mandar para os amigos por WhatsApp. Informação boa tem que ser compartilhada, né? A gente não pode guardar só pra gente quando a informação é boa, né? De repente essa informação pode mudar a vida de alguém para melhor, então essa é uma prática legal, uma prática joia para fazer. O Álvaro Pise, abraço para você, Álvaro. A Ione Guidini também, dando boa noite. Abraço. Ó, Chilvan, Nosso chefe maravilhoso. Maravilhoso. O Silvão, além de ser uma pessoa maravilhosa, gente, Ele esse menino cozinha como ninguém. Não, e a alegria, é gostoso assistir o Silvão cozinhando, né? É uma delícia. Márcia Fire. Boa noite, Márcia. Boa noite, Márcia. Legal, gente. Ela tá falando que tá com saudade da gente. A gente tá com saudade de você também, tá? E do combinar. seu tempero. Precisa combinar algo, né? Bom, eu acho que nós já podemos começar. A Márcia Borrasca, abraço, entrou também que no legal. Insta.
Então nós vamos falar hoje sobre o sedentarismo. Então, dando continuidade ao projeto SED, o S de sono, E de exercício físico, D de dieta e de estresse. Então nós acreditamos que atuando nesses 4 fatores, a gente consegue realmente melhorar muito a qualidade de vida e não precisa de remédio para isso. O que nós precisamos é mudar nossos hábitos de vida. Então, nesse projeto a gente está esmiuçando cada uma das letras, né? Então fizemos ali algumas lives sobre sono. Então vocês sabem, quem não assistiu, é só procurar aí na linha do tempo do Facebook ou ir lá no nosso canal no YouTube e assistir as lives anteriores, né? Porque dormir bem é fundamental para a gente ter uma saúde legal. E aí nós exploramos as patologias relacionadas ao sono e agora a gente passou para o E de exercício físico. Eu quero agradecer a Apsen, o laboratório que nos apoia na empreitada do projeto SED, uma indústria farmacêutica muito bem conceituada, muito ética, enfim. Então nós vamos começar a falar do principal erro que alguém pode cometer na vida, que é ser sedentário, né? A Branca diz que travou, mas provavelmente deve ser problema lá na internet dela, né? Aqui não deu nenhum sinal de problema. Aham. Por enquanto, não. Certo. Então tá. Bom, a gente sabe que nas últimas décadas tem havido um aumento da expectativa de vida, né? Isso é muito claro. Isso tem melhorado ano a ano e isso ocorre devido aos avanços da medicina. Então, quando surge antibióticos, por exemplo, aí vão surgindo os remédios melhores para controle de pressão arterial, para controle de diabetes. Então, tudo isso tem feito a expectativa de vida aumentar, certo? Mas, por outro lado, a gente tem errado em muitas coisas, né? Então, a gente erra e, infelizmente, apesar de estar havendo um aumento da expectativa de vida, infelizmente, está havendo um período muito grande em que as pessoas passam com doença. Então, a gente já falou sobre isso em lives anteriores também. Então, a gente tem a linha da vida e nessa linha da vida, o ideal é que o espectro de doença seja só no finalzinho da vida. Quando a gente fica doente muito precocemente, o espectro de doença é muito grande. Então, na linha de vida, a gente vai passar por um período longo doente. Então, não é só uma questão de aumento de expectativa de vida, mas de qualidade de vida, né? De vitalidade, expectativa de saúde. E em relação a isso, a humanidade tem ido muito mal. Com os avanços tecnológicos, as pessoas se movimentam cada vez menos. Então, hoje nós temos um controle remoto, então nós não precisamos levantar e ir até o... Travou aí? Travou. A gente não precisa levantar e ir até a televisão para mudar o canal. A gente tem elevador, então a gente não precisa mais encarar a escada. A gente tem carro, então dificilmente a gente se desloca por mais de 2 quarteirões andando, a gente prefere ir de carro. Então as modernidades foram fazendo com que as pessoas fossem ficando cada vez mais sedentárias. Hoje nós temos um grande problema na infância. Tem um estudo da OMS falando que 81% dos adolescentes de 11 a 17 anos são fisicamente inativos. Então, é uma quantidade muito grande de adolescentes sedentários. E por que isso? Por causa do avanço tecnológico em relação aos jogos
aos jogos online. Então a criança fica ali na frente do seu computador o dia inteiro, ou com o seu smartphone o tempo todo, imerso naquele mundo que é um mundo virtual. E geralmente associado a esse período ali parado na frente do computador tem os erros alimentares também. Então normalmente a criança fica ali jogando, comendo um salgadinho de pacote cheio de gorduras trans, tomando um refrigerante. Então isso vai destruindo a saúde orgânica dessa criança e também vai dificultando o desenvolvimento cerebral dessa criança. Inclusive, os pesquisadores têm uma preocupação muito grande com o futuro dessas crianças de hoje, porque como elas estão sempre imersas no mundo virtual, elas acabam tendo uma dificuldade muito grande nos relacionamentos pessoais, não só nos relacionamentos pessoais na família, mas também fora. Então, normalmente, essas crianças e adolescentes, elas se relacionam melhor via computador, via o WhatsApp, via Facebook, do que em relação àquele relacionamento pessoa a pessoa. Então, esse avanço tecnológico, ele tem produzido alguns males. E um dos principais é realmente o sedentarismo. Hoje o índice de obesidade em crianças é muito grande. Quando eu era criança, eu me divertia correndo por aí, subindo em árvores, meu amor? Até hoje ainda a gente se diverte assim. Então, as crianças, elas tinham uma vida mais interessante nesse aspecto de saúde física e mental. As crianças aí se sujavam, então entravam em contato com micro-organismos, e esse contato inicial com micro-organismos é fundamental para que a criança desenvolva um bom sistema imunológico. Hoje há um excesso de limpeza, um medo de sujeira. Isso não é interessante. As crianças precisam sim brincar na terra, na grama, mexer com os animaizinhos de estimação, porque é dessa forma que elas entram em contato com micro-organismos diferentes e isso vai amadurecendo o sistema imunológico, o sistema de defesa dessas crianças. Mas enfim, nós éramos muito ativos e infelizmente as crianças de hoje estão caindo na armadilha da tecnologia e estão se tornando sedentários muito precocemente. Bom, a atividade física é algo fundamental para as pessoas em todas as idades, trazendo muitos benefícios físicos, psíquicos e cognitivos. Ao contrário, o indivíduo sedentário, ele acaba tendo prejuízo em todos esses aspectos, no aspecto físico, cognitivo e emocional. Depois nós vamos falar da lista das doenças relacionadas ao sedentarismo. Então, o sedentarismo ele deve ser encorajado em todas as fases da vida. É claro que o ideal é que antes de começar a fazer, que passe pelo seu médico de confiança para discutirem qual o melhor exercício físico e qual a intensidade que dá para fazer. Mas, de maneira geral, o sedentarismo ele deve ser evitado por todos. O sedentarismo é o maior erro individual que o indivíduo pode cometer na sua vida. O sedentarismo ele tem que ser banido. E é muito importante a gente salientar também que o sedentarismo é um problema de saúde pública. Porque os indivíduos sedentários têm mais derrame, têm mais infarto, têm mais trombose, têm mais problemas cardiocirculatórios de maneira geral, têm mais diabetes. Então, certamente caberia aos órgãos públicos
investir muito em campanhas para prevenção. E nessas campanhas de prevenção, a atividade física seria o item número 1. Né? Infelizmente, não é bem isso que acontece. O Estado ele se especializa ou ele se dedica à medicina reativa. Então, é aquela medicina de tratar o doente, depois que o indivíduo ficou doente. Mas a gente tem esperanças de que, num futuro próximo, isso mude e que os órgãos públicos investam mais em prevenção. E quando a gente fala em prevenção, atividade física é o item número 1, tá certo? Eu vi umas pesquisas de índice de sedentarismo, eu vi um estudo realizado em Campinas, eles mostram que 71% dos idosos são sedentários. 71% é muita coisa, né? Teve um outro estado em que teve uma outra pesquisa brasileira, acho que foi em 2011, eles dividiram por estado o índice de sedentarismo, então variou de estado para estado. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o nível de sedentários era acima de 60%. Teve um outro estudo grande também, observando universitários. A prevalência do sedentarismo nos universitários. E eles chegaram à conclusão que aproximadamente, vamos ver aqui, 52% dos universitários eram sedentários. Isso é uma taxa alta, né? Haja visto que o estudante ele é jovem, então ele deveria estar praticando atividade física regularmente. E é um jovem diferenciado, ele está na universidade, então ele deveria ter conhecimento suficiente para entender que ele deve evitar o sedentarismo. Então vocês vejam que de maneira global é um problema de saúde pública mesmo, né? Meu amor, temos boa noite aí que você conseguiu, porque travou aí, né? Eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui, mas estamos tocando. Acredito que seja o aparelho mesmo, porque eu olho aí para os seus transmissores, aparelhos, tá tudo bem, né? Então vamos lá, ó. O Cláudio, já vi por aqui, Cláudio, mandando boa noite pra gente, ele e a Rose. Tô vendo também a Maria Albertina de la Rovere com a gente, a Graziele Marchiori, o seu Antônio lá de Paranavaí, seu Antônio de Menezes, né? Boa noite. Dizendo mais uma boa noite para ouvir e se dedicar em aprender para uma vida com mais saúde. Vamos que vamos! Ó, aqui é só um pouquinho, ó, a Márcia Rodrigues está assistindo pelo Insta. Que bacana. É a Maria Helena Betaza, muito querida, exemplo de vida. O primo Valtencir, querido, também está assistindo pelo Insta. Eu já vi ele por aqui também no Face, acho que deve ter migrado, né? Ó, o Jefferson e a Mara também estão por aqui. O Ivan também está aqui com a gente, né? Tá dizendo boa tarde, porque lá nos Estados Unidos é tarde agora, né? Ele tá dizendo consegui entrar um pouquinho. E pelo jeito ele e a Isa estão fazendo ali aula de inglês, porque ele falou, a Isa acabou a aula de inglês e já tá na live do Dr. Milton. Ela falou assim, tô aprendendo, né? Aproveitando todas as oportunidades. Tá certa, Isa. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. A Sara Pedrigo também tá com a gente, a Jane Zanata. A Ione Ridini fez um comentário, olha, inteligentíssimo. Ela disse, estamos vivendo e morrendo sentados. Isso né? mesmo. É bem interessante isso que ela falou. E aqui embaixo ela também faz um outro comentário bacana. Sedentarismo, a doença do sentar-se. É isso aí, infelizmente é isso. Sim. A Solange Betaz está por aqui, a Helena Guizzi também, a preta, né, lá de Najá. A Maria Zalete. Isso aí, a nossa turminha. É o pessoal que acompanha a gente de perto, né? Que legal, a Inês Nunes. A Inês Nunes, já vi também aparecendo para você e para mim. A Alessandra Costa, abraço, que Alessandra. Bom, que maravilha. Legal, pessoal, legal. Ó, aí o seu Antônio já fez uma pergunta, depois nós vamos responder. Sim. Né?
Bom, então hoje basicamente a gente vai falar dos males do sedentarismo, tá? Na outra live a gente vai falar dos benefícios da atividade física. E depois, a última live do ano, a gente vai falar sobre o que é realmente a atividade física, né? Se esse mobilizar do dia a dia funciona ou não, e nós vamos dar mais detalhes sobre isso. Hoje, o nosso objetivo principal é falar então sobre os males severos do sedentarismo. Bom, eu vou pular a minha ordem aqui, e eu já vou começar assustando vocês, tá? Eu andei vendo uns estudos aqui. Há muito tempo a gente já sabe o seguinte, que o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele depende muito da nossa atividade física, do nosso exercitar-se. Então, quando a gente faz atividade física, a gente faz um estímulo do sistema imunológico. A gente fortalece as nossas células brancas, que são aquelas que fazem a defesa do nosso corpo. Bom, vocês sabem que hoje em dia nós vivemos em um mundo altamente cancerígeno. A gente vai ao mercado hoje e sai com umas sacolinhas de câncer nos braços. Por quê? Nesses industrializados tá cheio de corante, aditivo, tantas coisas, né? Conservante, enfim. A gente fica vendo aqueles nomes difíceis ali na embalagem e uma boa parte daquilo é cancerígeno. Então a gente acaba consumindo. Bom, o que acontece no nosso organismo no dia a dia? Diariamente, algumas células de alguma parte do corpo, elas tendem a se proliferar, elas perdem o controle da divisão e elas começam a se dividir demais e mudar de característica. Então ali pode ser o começo de um tumor, de um câncer. Quando a gente tem um sistema imunológico bom, o que acontece? O nosso sistema de defesa vai lá e destrói essas células estranhas. Esse é o mecanismo que evita que a gente desenvolva o câncer muito precocemente. Vejam bem, o sedentarismo, ele piora o sistema imunológico. Consequentemente, não há de se ficar surpreso quando a gente vê estudos mostrando que o sedentarismo aumenta a incidência de câncer. Gente, isso é assustador. Isso é assustador. Então, de acordo com um artigo científico que eles citaram lá na página do Instituto Vencer o Câncer, olha só isso aqui que legal. Mulheres que praticaram pelo menos 4 horas, 240 minutos de atividade física por semana, elas reduzem até 60% o risco de câncer de mama. Vocês imaginam? Quando comparadas às mulheres sedentárias. Gente, essa informação já seria suficiente para ninguém ficar sedentário. O sedentarismo, ele é um fator predisponente ao câncer. Vejam só. Esse mesmo estudo, ele mostrou que o sedentarismo eleva a taxa de alguns tipos de câncer. Por exemplo, ele aumenta em 20% a chance, 25% dos casos de câncer de cólon, que é a parte final do intestino. O sedentarismo ele está associado a um aumento de 50% dos casos de câncer de endométrio, que é aquela camada que recobre o útero, fica na parte interna do útero. O sedentarismo ele aumenta em 37% o risco de desenvolver adenocarcinoma de esôfago. Gente, sedentarismo está relacionado a câncer. Isso é terrível e isso tem que ser divulgado. Sedentarismo é algo terrível em todos os sentidos. Então, quando eu falo para os meus pacientes, e às vezes eu sou meio bravo, né? Alguns reclamam, eu sempre exijo atividade física dos meus pacientes. Eu sempre exijo. É o doutor atividade física. Lógico, cada paciente com a sua capacidade.
Mas eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas sedentárias, porque elas estão se entregando a uma possibilidade muito grande de doenças graves e em fases precoces da vida. Então, essa informação eu comecei por ela para impactar realmente, né? O sedentarismo está associado a aumento de chance de câncer. Bom, não fosse só por isso, o sedentarismo está relacionado a doenças cardiocirculatórias. Então, o indivíduo sedentário, ele tem uma predisposição maior a ser hipertenso, por exemplo. Ele tem uma alteração circulatória importante pelo sedentarismo. Isso faz com que a musculatura cardíaca fique hipertrofiada. O coração ele fica maior, a musculatura grossa, e fica muito mais difícil o organismo irrigar essa musculatura grossa. Então, o sedentarismo vai se correlacionar com o quê? Com o infarto agudo do miocárdio. Pensando da mesma forma, né, como o indivíduo sedentário não promove uma circulação arterial adequada, ele vai aumentar a chance de ter distúrbios de colesterol, de fazer placas de ateroma em artérias de médio e grande calibre, e aumenta a chance então de ter infarto cerebral, acidente vascular cerebral isquêmico, né? Ou pela hipertensão, acidente vascular cerebral hemorrágico. Então o sedentarismo, ele chama o AVC, ele chama o infarto. Então quem é sedentário tem uma chance muito grande de ter doenças cardiocirculatórias, tá certo? Bom, o sedentarismo, ele aumenta muito a chance de diabetes, o diabetes tipo 2. Então, aquela falta de gasto energético, o sedentarismo geralmente ele acaba se associando à obesidade, então aquele acúmulo de gordura na parede abdominal, infiltrando as vísceras. O que acontece no sedentário? Ele tem uma dificuldade maior de fazer sua célula receber a glicose. Então, quando o sedentário come qualquer carboidrato, ele tem a absorção ali no intestino, sobe o açúcar no sangue, o pâncreas produz insulina para que a célula receba essa glicose. Acontece que essa célula, no sedentário, ela perde a sensibilidade à insulina. E a glicose não entra na célula. Consequentemente, o indivíduo tem o aumento da glicemia, a glicose e o açúcar fica ali circulando no sangue, fazendo um monte de estrago. E o aumento da insulina também estimula a inflamação crônica subclínica. Essa inflamação crônica subclínica que está associada a várias doenças, como declínio cognitivo, como doenças cardiocirculatórias, como câncer, né? Porque o organismo ele fica acidificado, então a chance de ter câncer é muito maior. Sedentarismo é uma catástrofe em todos os sentidos, gente, em todos os sentidos. Por mais que eu fale aqui, eu não estarei sendo enfático o suficiente. Tá certo? Isso tem que ficar bem claro, não fique sedentário, não fique sedentário. Ah, mas eu tenho uma idade avançada e quando eu ando dói a articulação. Uma coisa muito importante é o seguinte: não tem como a gente praticar uma atividade física sem ter dor. Tem, meu amor? Não. Não tem, né? Semana passada eu sofri. Então, às vezes a pessoa já tem uma idade lá mais avançada, né? Digamos que ela tenha mais que 60 anos, 65, tem artrose, tem algum desgaste. Não tem como ela caminhar e não sentir alguma dor. Vai sentir alguma dor, né? O indivíduo tem depressão e não faz atividade física, puxa, ele pode tomar 1 quilo de antidepressivo, que ele vai continuar deprimido. E é isso que às vezes eu tenho dificuldade para passar no consultório, e às vezes eu fico meio bravo. Tem alguns pacientes que eu peço tanto atividade física, eu peço tanto, e aí chega uma hora que eu desisto. Às vezes pessoas de quem eu gosto muito.
mas chega uma hora que eu vejo que aquela pessoa não vai fazer atividade física. Então vai continuar tomando 1 quilo de antidepressivo, vai começar a ter um monte de doença em decorrência do sedentarismo, tá certo? A memória vai ficar ruim, a pessoa geralmente é inflamada, então ela está sempre infeliz, descontente, sempre preocupada demais com as coisas. Sedentarismo tem tudo a ver com isso, gente, tá? Então aqui eu falo com mais calma, e vocês vejam que eu já estou meio exaltado, vocês imaginem dentro do consultório, cara a cara com o meu paciente. A Fátima Ortiz está falando aqui que já levou muita bronca, que você até queria impor uma multa para ela. Aí. E aí ela falou assim que agora ela faz tudo certinho. É, isso aí. É perfeito, é isso mesmo. Então, não dá, né? Não tem como, gente. E é tão simples sair do sedentarismo, é tão simples, né? Isso vai aumentar a expectativa de vida, vai aumentar a sua saúde, a sua vitalidade, né? A sua vontade de viver melhor, né? A gente vai participar de uma entrevista, depois a gente vai convidar vocês, que vai ser no Filosofando com o Neto, quarta-feira, agora às 8 horas, né, meu amor? Isso, às 8h30, no canal A. 8h30 no canal A, no Facebook, Face, tá? Né? Todos vocês assistam, por favor. Uhum. E lá, o tema vai ser É Preciso Saber Viver. É isso, né, meu amor? Ou é só saber viver? Talvez saber viver. Então, o Neto acha que eu e a Érica sabemos viver. Bom, a gente tenta, né? Mas uma coisa que eu sei que as pessoas... se esforça, que as pessoas vão perguntar é qual o segredo para viver bem? Porque nós vivemos muito bem. Né? E lá eu vou tentar mostrar que não tem um segredo. Na verdade, o que tem são as mudanças de hábitos de vida. Né? Não tem como o indivíduo ser feliz se ele é doente. Se ele está inflamado, se ele não se cuida, se ele come errado, se ele dorme mal. Então, são muitas coisas nesse campo de prevenção. Mas o item número 1 realmente ainda é a atividade física. Bom, o que mais? O sedentarismo está muito relacionado à obesidade. Né? Então, a obesidade é uma catástrofe. Quando você tem um aumento de volume abdominal, a gente já falou sobre isso, né? Um diâmetro, uma circunferência abdominal acima de 88 centímetros na mulher e acima de 101 centímetros no homem. Quando está acima disso, já é porque tem inflamação. Então, tem vários pacientes que aparecem para mim falando, não, doutor, fiz uma ultrassom de abdômen e estou com gordura no fígado. Pô, doutor, eu não bebo. Tá, você não bebe, mas você come açúcar. Ah, doutor, eu não como fritura. Tá, você não come fritura, mas você come as massas brancas de índice glicêmico elevado. Né? Você não faz atividade física. Então, esse raciocínio simples de que, eu não como gordura e não bebo, então não podia ter gordura no fígado, não, tá errado. Essa gordura no fígado é porque como você come um excesso de carboidrato, você não faz atividade física, então absorve totalmente aquele carboidrato, até porque sua microbiota, a flora intestinal fica desequilibrada no sedentário, você fica com um monte de açúcar no seu sangue e o fígado armazena aquilo. Ele armazena como? Como gordura. Né? Então, o sedentário, ele tem uma chance maior de ficar no sobrepeso ou até na obesidade, e a gente sabe que quando essa obesidade é significativa, né? A gente sabe que as células gordurosas, os adipócitos que ficam aqui embaixo da pele, elas produzem muita interleucina pró-inflamatória. Então, o indivíduo que é barrigudinho, o que está acontecendo? Ele está produzindo interleucina 6 o tempo todo. E ele está mantendo o organismo inflamado o tempo todo. Esse organismo inflamado, ele fica ali aberto para um monte de doença. Essa inflamação crônica subclínica, hoje a gente sabe que tem relação com depressão, com transtorno de ansiedade, com declínio cognitivo, com doença de Alzheimer, com doenças autoimunes, como esclerose múltipla, como síndrome de Sjögren, tiroidite Hashimoto, artrite reumatoide, enfim. Muda a imunidade. Né? Essa inflamação crônica subclínica, ela se relaciona a uma chance maior de diabetes, de hipertensão.
O indivíduo sedentário e que está com aumento de volume abdominal, ele tem uma chance muito grande de desenvolver a síndrome metabólica, que nós falamos em lives anteriores, né? Então é aquele indivíduo que normalmente ele tem tudo isso, ele tem uma barriguinha, ele é hipertenso, ele tem diabetes ou ele tem uma resistência grande à insulina, ele tem dislipidemia, colesterol alterado. Então, juntam esses fatores. Geralmente é um indivíduo que já é mais estressado. Então, o que significa isso? Que muito em breve esse indivíduo vai infartar, ou esse indivíduo vai ter um acidente vascular cerebral isquêmico, ou esse indivíduo vai ter um câncer, ou ele vai ter uma doença autoimune. E o sedentarismo é a pedra angular para que tudo dê errado. Né? Se o indivíduo ele pode se cuidar em tudo, mas ele é sedentário, puxa vida, a chance de dar errado é muito grande, tá certo? Bom, vamos ver o que mais aqui, tem tantos problemas, né? O sedentarismo, isso vai para os idosos aí, né? Não precisa ser idoso não, 60 anos não é idoso, mas vejam bem, o indivíduo aí por volta de 60 anos, o que acontece? Aumenta a chance de ter aquelas fraturas, né? Então o indivíduo cai e faz a fratura. Bom, o indivíduo que não pratica atividade física, ele tem um problema com algumas células ósseas chamadas osteoblastos. Essas células são importantes para dar densidade no osso, para compactar o cálcio ali no osso. O sedentário, ele tem uma dificuldade de fazer isso. O sedentário, ele tem dificuldade de calcificar os ossos, de aumentar a densidade óssea. Então, o sedentário, o que acontece? Aumenta a chance dele ter osteoporose, osteoartrose. Se ele cair, a chance dele fraturar é muito grande. Né? E ainda tem outro problema. O sedentário, ele não vai sair à luz do sol para caminhar, que é um grande erro. Porque se ele sai e toma um sol, além de fortalecer o osso pela melhora da densidade óssea na caminhada, ele ainda consegue sintetizar a vitamina D através dos raios ultravioletas solares. E essa vitamina D, que tem muitas funções, hoje em dia a gente sabe que queda de vitamina D é uma catástrofe, essa vitamina D também auxilia a absorção de cálcio, melhorando a densidade óssea. Então junta aí o sedentarismo com a falta do sol. Terrível, terrível. Né? Uma pessoa que não está tomando sol e não está caminhando, ela está esperando pelo pior. O pior está chegando, daqui a pouco chega. Não é ser catastrófico, é ser realista. Tá certo? Então, é um erro absurdo. É um erro absurdo que a gente não pode cometer. Bom, aí tem, junto com esse problema ósseo, também tem um problema muscular, né? O idoso, ele vai fazendo, não precisa ser muito idoso, não. Vamos pensar, a partir de 60, o indivíduo vai fazendo uma coisa chamada sarcopenia. Ele vai perdendo a massa muscular. O miócito, a célula muscular, vai se atrofiando. Então o indivíduo vai se sentindo mais fraco. Ele vai perdendo energia. Ele não faz as caminhadas, ele não faz nenhum exercício físico. Essa fraqueza vai só progredindo. Então é muito comum no consultório chegar pessoas de 60, 65 anos e falar, puxa, mas eu tô com fraqueza nas pernas. Eu falo, então tá, a gente investiga, não acha nada, só acha sarcopenia. Fala, meu querido, precisa fazer caminhada. Eu falo, não, doutor, mas eu tô fraco, a perna tá fraca, eu não consigo caminhar. Bom, se ele não quebrar esse ciclo, ele não vai caminhar, e ele vai ficar com mais sarcopenia. A célula muscular vai ficar mais atrofiada. Então, ele não vai conseguir caminhar mesmo. Né? É tipo, eu falei com um amigo muito querido hoje, que eu estou pegando no pé para ele fazer caminhada. Ele é um intelectual italiano, um cara brilhante. E cara genial, sabe? Genial. Mas aí eu pego no pé, porque ele começou a ficar hipertenso, então precisa fazer atividade física. Aí hoje ele me mandou uma mensagem falando, puxa, mas eu caminho 2,5 km e tenho um pouco de falta de ar, tenho dispneia, falta de ar. Tudo bem, é assim mesmo, você começa devagar,
E você vai melhorando o seu condicionamento. Se você insistir na atividade física, em pouco tempo você vai estar conseguindo fazer essa mesma distância sem ter cansaço. Você consegue naturalmente aumentar a distância percorrida, se for uma caminhada, por exemplo. Então, tem que começar devagar, a gente nunca começa em intensidade alta, começa sempre muito devagar e vai aumentando isso de forma gradual à medida que a gente se sinta bem. A gente não está pedindo para ser competidor, para ser um corredor, para ser um maratonista, não. Como eu já falei várias vezes, a própria Academia Americana de Neurologia, ela traz hoje como um exercício capaz de fazer proteção cerebral, um exercício físico de pelo menos 150 minutos por semana. Gente, isso é muito pouco. Se você fizer 3 caminhadinhas de 50 minutos ao longo da semana, você já vai estar fazendo uma proteção cerebral grande, importante, tá? Então, a briga é sempre para que não fique sedentário, tá? E agora eu vou falar da minha área aqui, o sedentarismo, o que ele faz com o cérebro? Aí que eu fico bravo, hein? Meu amor, melhor você até falar uns boa noites aí para É melhor, né? Para eu me acalmar aqui com a nossa canequinha do Projeto Sede. O Jefferson tá rindo aqui, o Jefferson e a Mara, escreveram, muito bravo. A Mara é muito querida, a Mara eu tive que pegar muito no pé dela, mas agora tá fazendo tudo direitinho, né, Mara? Que bom, né? A Ana Cristina tá por aqui com a gente, né, Cristina? O Elton, querido. Oh, que legal, Elton. Muito bom ver você por aqui também, pelo Insta, né? Legal. Por falar em Elton, a Lô também tá por aqui. Diz que chegou atrasado, que depois assiste lá pelo YouTube. A Lô não tem esse problema de sedentarismo. Ela tá se cuidando. É minha irmã querida que mudou a vida. Antes do Projeto Sede, nas nossas lives, ela mudou a dieta, ela começou a fazer atividade física, sono bom, administra o estresse e virou uma jovenzinha de novo. É jovem, mas ficou mais jovem ainda. Com certeza. Ela fala pra mim, às vezes a gente troca umas conversas, ela fala assim, não, eu não quero aquela vida de novo. Isso aí. Boris Makovic, querido, tá assistindo também. Que bom. Filho do grande Dr. Makovic. É isso aí, tô vendo a tia Nalva aí, que legal, que bom. A Vanderleia também, né? Que é lá de Najá, mas acho que agora tá morando em Paraná City, se eu não me engano, Colorado, ali naquela região. Olha, mas deixa eu fazer um comentário aqui da Jaqueline Negrete, né? Ela disse que sempre fez atividade física, com 9 anos começou a fazer atividade física. E aí ela disse que se casou com um personal trainer por amor, mas com segundas intenções também. Evandro, gente, o Evandro, vocês precisam conhecer o Evandro. O Evandro é um profissional de altíssimo nível, um professor de educação física, um indivíduo preparado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele tem uma academia e é um cara espetacular, extremamente inteligente, né? Tão inteligente que casou com a Jaqueline. Mas é um casal fantástico. O Evandro é maravilhoso. Mas ela tá dizendo aqui, que raramente fica doente e que ela achava que era porque ela era meio Highlander, né? Mas o negócio, o segredo é a atividade física, né? Tem um outro comentário legal nessa linha também aqui, da Isa, né? A Isa, ela disse assim que hoje, sem dor na consciência, ela faz atividade física diariamente e que ela tá muito feliz de saber que ela faz atividade física e tá ouvindo essas informações que você tá dando aqui na live, saber que ela tá indo no caminho certo. Então, muito bom, né? O Valnei, né? Marido da Claudete, tá por aqui. Legal. Um abraço aí para essa família. A Cleusa Russo também. Oi, Cleusa, a Eliane Cândido também tá por aqui. Querida. Eliane caminha, mas só caminha com o cachorro dela. Eliane, tô de olho em você, hein? Ela anda com o cachorro. Esses dias eu tava passando de bike na ciclovia e vi você andando com o cachorro, mas é muito devagar aqui, né? Além dele dar bronca no consultório, ele é espião, né? Ele sai pra pedalar e fica ali, ó. Quando a gente vai junto, a gente passa assim, ele fala, minha paciente, meu paciente. E for dando oi, né? A gente tem um paciente querido que é o seu Satoshi, que tem quase 90 anos.
A gente passa, tá o seu Satoshi, o seu Satoshi, ele não deixa de caminhar. O Tuca, um cara muito querido que mudou a vida com atividade física também. Eu tenho alguns exemplos assim maravilhosos de pessoas que mudaram a vida pela atividade física. A Ângela Vicentim, que é ciclista, né, por exemplo, ela disse que está se sentindo sedentária porque ela está com o braço machucado, não está conseguindo pedalar. Mas logo ela disse que volta com dor ou sem dor, ela volta a pedalar com certeza. Deixa eu ver se tem mais aqui alguns comentários. Mais alguns boa noites, ó, o André Barros. André lá do Japão. Tá por aqui, ó, que legal, hein? Sim, a esposa dele é a Érica. Ah, sim, minha xará? Que bom. Ah, tá. Que legal, sim. Sim. É quase que, viu, eu tô falando porque ele quase mandou uma mensagem esses dias. Pra Érica Barros, pensando Érica. que fosse pra Érica, que ainda bem, né, que eu fiz na hora. Pois é, meu amor. Deixa eu ver quem mais, a Sebastiana Narese tá por aqui também. Sim. Ó. E o Jefferson e a Mara, né, estão aqui comentando que depois que começaram a praticar os exercícios, né, tá dizendo que a ansiedade melhorou muito. Eu acho que é a Mara que tá falando, né? Sim, raramente ela tem crise de pânico. O exercício é viciante. Poxa, que legal essa A Mara é o mensagem. seguinte, a Mara, nós tivemos uma dificuldade, né, Mara? No início, só com medicamento, a coisa não estava indo. A coisa só melhorou quando você começou realmente a levar a atividade física a sério. E as pessoas só vão acreditar nisso depois de um tempo. Porque assim, nas primeiras semanas muda muito pouco. Mas um indivíduo que pratica atividade física regularmente ali por 3 meses, dificilmente ele para. Porque aí ele sente os benefícios, né? Ele sente de forma intensa. E como a atividade física ela vai mudando a bioquímica cerebral, a gente fica meio que viciado na atividade física. É um vício muito bom isso. É isso aí, ó. A Benedita Arruda tá por aqui, a Sônia Benedita, Frederico abraço. também. Sônia, querida, a Inês Nunes falando que hoje também foi caminhar, embora tenha passado uma boa camada de protetor solar. O ideal é a gente tentar, se possível, caminhar antes das 10 ou depois das 4. Que aí o sol já não é tão agressivo para a pele, né? Então aí já pode ir sem protetor. O Ivan diz que fica competindo com as pessoas que ele nem conhece na academia. Ele tá morrendo, mas não é o último a sair da esteira. O Ivan dá pra ver que ele é o atlético. melhor, né? É isso. Ele é sempre legal. um dos últimos ali, ó. Sou o último a sair, digo. Corrigiu aqui. E a Ângela Vicentim tá fazendo aqui, ó, entre a bike e a caminhada, qual dos dois seria melhor? Uma pergunta que você pode responder depois. Pergunta, depois a gente fala, mas vai ter uma live só sobre isso, tá? Então, essa pergunta eu posso responder. Bike ou caminhada? As duas coisas são excelentes. Né? É muito importante. E do gosto também. Não é? Isso. Eu particularmente gosto muito da bike, porque é um exercício totalmente sem impacto. Então, dor articular a gente sente muito menos ou nem sente. A caminhada ela já tem um impacto, então pode dar um pouquinho de dor, às vezes no tornozelo, no joelho, no quadril. No corpo inteiro? No corpo inteiro. A Érica correu semana passada, ficou toda dolorida. Mas enfim, mas nós vamos falar em detalhes sobre isso na última live do ano, tá? Que exercício físico fazer, o que é exercício físico. A tia Nalva disse mesmo que acabou de chegar na caminhada. Eu fico muito feliz em saber que a tia está caminhando. Eu espero que a minha mãe esteja indo junto, né, tia? Espero. Sim, sim. A dupla. Eu vi aqui que o craque Ellington está assistindo. Abraço para você, querido. Grande jogador de futebol, era craque demais, velho. Olha quem tá por aqui, ó, a Fabiola, nossa Nutri, maravilhosa. Muito competente, muito querida. Aí, ó, tem a Maria Célia também, querida, que deve estar lá em Curitiba. Ó, a Fátima Laroca, deixa eu ver quem mais. Fátima, boa noite, Fátima. Ó, pessoal, por aqui, Maria Célia Cruz. Meu amor, você quer continuar? Tem umas perguntas, mas antes... Olha, nós temos aqui algumas perguntas, nós temos alguns comentários. Tá, mas aí depois você lê. Eu vou terminar então. A gente vai falar sobre sedentarismo e cérebro. Né? Então, a gente
de algumas décadas para cá, a gente foi aprendendo e foram surgindo assim muitos estudos mostrando que o sedentarismo ele passa a ser um fator de risco para algumas doenças neurodegenerativas, mas também para algumas doenças psiquiátricas. E atualmente a gente sabe bem quais são os mecanismos pelos quais o sedentarismo leva a essas doenças. A gente está aprendendo cada vez mais sobre isso. Então, o indivíduo sedentário, ele diminui a produção de uma substância, que eu já falei em outras lives, eu repito porque ela é muito importante, é o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Antigamente se tinha uma ideia de que neurônio, uma vez que você perdesse, você não tinha nenhum poder de regeneração. Aí, com o avanço da ciência, a gente acabou descobrindo, por exemplo, que no próprio cérebro tem algumas áreas em que existem células indiferenciadas. E quando a gente tem uma lesão cerebral, essas células indiferenciadas, que são células tronco cerebral, que estão lá dentro do próprio cérebro, elas migram até o local da lesão para fazer uma regeneração neuronal. Então, aquela ideia que nós tínhamos que fez uma lesão no cérebro, não recupera mais, a gente sabe que não é assim, porque nós conhecemos sobre a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade de adaptação cerebral, é a capacidade de modificação, de predomínio de vias neuronais, de conexões neuronais. O sedentário, ele produz muito pouco BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso significa que a capacidade de regeneração cerebral, de fortalecimento de conexões cerebrais, é muito menor no sedentário. E o que isso traz como consequência? O sedentário ele vai ter memória pior, ele vai ter uma diminuição da velocidade de processamento das informações, ele vai ter uma lentidão maior de raciocínio, ele vai ter uma dificuldade maior de capacidade de julgamento, ele vai ter menos habilidades motoras. Então o sedentário perde demais. Por quê? Porque ele não está produzindo BDNF. A atividade física é justamente o contrário. Por isso que quando a gente fala de possibilidade de prevenção de doença de Alzheimer, o item número 1 é atividade física. Sem atividade física, a gente acaba tendo uma redução desse BDNF. E o que acontece? A gente vai perdendo neurônio e a gente não vai repor, a gente vai perdendo. O sedentário ele vai tendo uma redução de volume cerebral muito mais rápida. Então o sedentário ele tem o quê? Um envelhecimento acelerado. Então você que fica em casa e que não vai caminhar, que fica no sofá assistindo televisão, o seu cérebro está reduzindo de volume. E até um determinado momento, isso pode ser até reversível com a atividade física. Depois de um certo nível de perda neuronal, a gente não consegue mais ajudar. Aí a pessoa vai tendo só declínio cognitivo. Outra coisa importante, o sedentário ele tem uma produção diminuída de alguns neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina. E ele também tem uma redução de produção de endorfinas. A atividade física faz o contrário. A atividade física aumenta a serotonina, aumenta a dopamina, aumenta as endorfinas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sedentário, por não produzir em quantidades suficientes a serotonina e a dopamina, ele vai ter uma chance muito maior de depressão e de ansiedade. Ele vai ter uma chance muito maior de não sentir alegria pelas coisas da vida, porque ele não está produzindo neurotransmissor. Aí ele não produz endorfina, que é uma substância que a gente produz bastante quando faz atividade física, né? Vocês que fazem atividade física devem ter notado que depois de um tempo de atividade física a gente se sente eufórico, né? A gente cresce, a gente se sente cheio de ânimo, né? A mente fica clara. Puxa, você está produzindo bastante endorfina, aquilo te traz um bem-estar enorme. Quando você é sedentário, você não produz. Então, o sedentário ele está sempre sem energia. O sedentário está sem força.
Então, olha só, gente, a diferença de um indivíduo sedentário para um que pratica atividade física. É claro que aqui no Projeto Sede, vocês estão entendendo que não é um único fator que vai mudar a sua vida. Não é apenas a atividade física. É por isso que a gente já falou de sono, a gente fala de dieta, vai falar de combate ao estresse. Mas a atividade física é a base de todo o bem-estar do indivíduo. Atividade física é o item número 1, tá certo? Então, isso significa que o indivíduo sedentário tem mais chance de declínio cognitivo, de doença de Alzheimer, de doenças neurodegenerativas, ele tem mais chance de depressão, ele tem mais chance de ansiedade, ele tem mais chance de síndrome do pânico, né? Uma pessoa ia assistindo, tinha síndrome do pânico, usávamos remédios, não estava controlando. E eu pedi tanto pela atividade física que um dia ela começou a fazer, não sei se ela vai se manifestar aí, mas ela começou a fazer, o pânico não voltou mais. Ou seja, só o remédio não ia dar conta. Mas quando ela associou o remédio à atividade física, então ela teve toda a melhora que a gente precisava para que ela continuasse firme na vida. É isso, meu amor. Você pode perguntar, nós comentar. Nós temos aqui algumas perguntas, então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar com o seu Antônio de Menezes, né? Que fez uma pergunta lá no comecinho da live. E ele queria saber se tem como medir o sedentarismo, se ele é médio, se ele é grande. Seu Antônio, então a gente vai ter uma live sobre isso, tá? O que eu vou falar na última live do ano é o seguinte, que é claro, o preferível é que a gente faça realmente atividade física e que faça pelo menos 150 minutos por semana, né? Isso quer dizer que a gente precisa fazer uma coisa contínua, não estou falando de trabalhar, de limpar a casa, de fazer alguma coisa, não. Tem que ter um aumento de frequência cardíaca e isso se manter estável por pelo menos 30 minutos, fazendo 5 vezes por semana. Então, não ser sedentário é praticar 150 minutos de atividade física aeróbica ou mista aeróbica e de força por semana, tá? É claro que, se a gente pegar um indivíduo que fica sentado o dia todo, que aí, quando ele tem que sair, ele pega o carro, aí depois ele chega, ele mora no apartamento, ele pega o elevador. Ele é sedentaríssimo, né? Aí comparar com uma outra pessoa que vai até a TV e muda o canal, que desce de escada, né, que vai fazer a compra ali na esquina andando. Bom, isso é melhor do que o sedentarismo total. Então, existe hoje assim uma campanha de conscientização das pessoas que, se não tiverem tempo para fazer atividade física, eu acho isso errado, tá? Mas se não tiver tempo, pelo menos que evite as comodidades do dia a dia. Vai fazer compra andando, vai até o trabalho a pé, até o trabalho possível, a pé ou de né? bike, isso já é alguma coisa, né? Então, mas o ideal para a proteção cerebral são os 150 minutos por semana, seu Antônio. Aí pode ser uma caminhada que não precisa ser forçada, né? É claro que eu sempre enfatizo que é bom conversar com o seu médico primeiro. Às vezes vale a pena, dependendo do caso, fazer primeiro um teste ergométrico, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, para saber qual exercício você pode fazer e em qual intensidade. Mas é muito difícil a gente ter algum problema, a não ser que seja um problema muito grave de saúde, que impeça a gente de fazer 150 minutos por semana de uma atividade física moderada. Muito bem, pergunta Jaqueline Negrete, doutor, esta migração de células para regenerar parte do corpo lesionada tem melhor resultado por causa da atividade física ou por força do pensamento? Tem histórias de atletas que ficam paralisados, mas depois de algum tempo tem melhoras consideradas. O que pesa mais neste resultado?
Então, é lógico que o pensamento positivo, né, encarar o problema de uma forma desafiadora e com energia é muito importante para a recuperação de qualquer problema. Mas essas células, tronco do cérebro, que fica numa área chamada área subependimária, essas células elas migram naturalmente. Sempre que a gente tem uma lesão cerebral, uma lesão de medula, essas células elas migram naturalmente. Agora, se o indivíduo é um praticante de atividade física, então o que acontece? Ele tem mais BDNF. Então, esse BDNF, ele reforça a migração dessas células tronco. Né? O BDNF vai fazer com que se criem novas conexões neuronais. Então, o pensamento positivo é muito importante, sim. Mas essa migração dessas células indiferenciadas para o local da lesão, isso vai acontecer independente do indivíduo encarar o problema como desafio ou mesmo que ele esteja desanimado, isso acontece. Muito bem, ó. Helena Grisio, lá de Najá, Preta, ela pergunta se fazer exercícios, por exemplo, na água, né, numa piscina, é como uma caminhada, equivale a uma caminhada. Sim, o exercício na água ele é muito bom, né, porque ele é um exercício sem impacto. Então, para as pessoas que têm, por exemplo, osteoartrose, degeneração articular, é uma ótima opção fazer exercício na água. Às vezes caminhar na água pode ser suficiente, né? E aí caminhando na água você tem uma resistência maior ali, a água impõe uma resistência maior para a mobilização dos membros. Então é um exercício muito bom, sim. Então não há uma preferência de um sobre o outro. Algumas circunstâncias podem fazer com que a gente individualize a atividade física. Então, por exemplo, o indivíduo que tem uma artrose muito grande, é melhor ele ir para a piscina ou para bike, que não tem impacto, né? Ele não pode correr, por exemplo, ele não pode fazer, às vezes, como é que chama aquele que faz lá de força? Crossfit, né? Crossfit, então é lógico que a gente individualiza, né? Mas o fato é que mesmo sendo um exercício sem muita intensidade, ele vai resolver, ele vai ajudar. Ok, ó, a Maria Zalete, ela tá fazendo um comentário bem bacana, né? Dizendo que é verdade, aquilo que você comentou sobre a gente estar desanimado e fazer atividade física e aquilo proporcionar um bem, né? Sim. Ela diz que muitas vezes chega para fazer as atividades físicas, né? Cansada, desanimada, mas é só começar que fica animada e já começa a se sentir ótimo, né? Isso ótimo. É uma e tem também uma sensação, aquele dia que você está desanimado, eu sempre costumo pensar assim, o dia que a gente está desanimado é aquele dia que tem que ir. Porque a sensação que a gente tem, né, quando chega e fala assim, poxa, eu não queria ir, mas fui, né? E venci o meu cansaço, a minha preguiça, seja lá o que for, é uma sensação muito boa que a gente sente, né, nesses casos. É isso aí, perfeito. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Jana Noni está chegando agora, boa noite, diz que está atrasadinha, mas que vai assistir depois o que perdeu. Deixa eu ver quem mais por aqui. Olha a Rose, nossa amiga. Também chegou atrasada, mas conseguiu chegar. Disse, legal. Me perdoe, tá perdoada. Tá perdoada. A Flávia Mercy tá assistindo. A Flávia é pedagoga lá do Nadir, do Colégio Nadir, trabalha comigo. Que legal, Flavítia. Você por aqui, ela falou mesmo que semana passada tinha assistido e que agora tá assistindo de novo com a gente. Legal. Que bom, fico feliz de vê-la aqui, bom, viu? Seja bem-vindo. Célio Porfírio, abraço, Célio. Também, que bom, que bacana. Deixa eu ver, meu amor, se tem mais alguma coisa aqui. O pessoal tá fazendo muito comentário, sabe? Ó, o Marcelo Egino, por exemplo, ó. Doutor, dias atrás minha filha comemorou que não teria educação física na escola porque estava chovendo. Aí ele diz assim, acreditem, a fruta cai longe do pé sim. Porque ele gosta muito de treinar. Né? O Marcelo foi um grande jogador de futebol, jogou no Atlético Paranaense. E hoje o Marcelo pedala muito. Marcelo, mas foi muito bom você ter colocado isso. Isso. Olha só, vários estudos mostram o seguinte, que o exercício físico, ele melhora a criatividade.
Então, tem alguns estudos, por exemplo, comparando alunos ativos fisicamente e alunos sedentários. Aqueles que praticam atividade física, eles têm mais criatividade, memória melhor, e é óbvio, né? Tem mais conexão neuronal forte. Então, o indivíduo consegue ter um desempenho melhor do que aqueles que são sedentários. Então, veja a importância da disciplina de educação física nas escolas. Sim. É uma importância fundamental, porque ali, quando o aluno está se exercitando, além de estar aprendendo a desenvolver uma inteligência motora no exercício físico, ele está ficando melhor preparado para aprender as outras matérias. Então, educação física é uma matéria realmente fundamental e que às vezes não é levada tão a sério, né, meu amor? É que principalmente os alunos, né? Quando se fala em educação física, por exemplo, aqueles que gostam da aula normalmente querem só futebol ou então só vôlei. Às vezes o professor de educação física até sofre porque ele quer trabalhar uma outra modalidade, né? Sim. Trabalhar outros esportes, mas aí às vezes acaba tendo uma resistência. Mas essa questão, por exemplo, do adolescente ser um pouco mais resistente às atividades físicas, né? Isso é uma coisa, né? Um pouco de agora mesmo, e até mesmo desse comportamento, né, de ficar um pouco mais no celular, de ficar um pouco mais ali, né, isoladinho no seu canto, no seu mundinho, e a molecada não quer suar, né? Isso é um grande erro, né? Muito mesmo. Paulo César assistindo, abraço, Paulo César. Aqui a Sara Fedrigo, ela tá dizendo assim, que depois de ser muito cobrada, ela coloca, né, doutor? A Sara tá fazendo direitinho, o Sidemar ainda tá me enrolando, né? Diz que hoje ela só tem que agradecer aos inúmeros benefícios, né? Sim. Pra vida dela. A Sara tá bem saudável, né? O Que Sidemar, um cara legal. extremamente querido, mas o Sidemar, ele trabalha muito, mas o organismo não quer nem saber, né? Nosso organismo não quer saber se a gente trabalha demais, né? ou não. O organismo cobra. Ele cobra caro. Às vezes caro demais. É. Então é isso, Meu amor, passamos 5 minutinhos, foi muito legal a live. E então a gente quer primeiro fazer esse convite, gente. Quarta-feira, 8h30, no canal A do Facebook, vocês vão assistir Filosofando com o Neto, tá? Então, nós somos convidados, eu e a Érica, a gente vai falar sobre viver bem. Né? E então, por falar em viver bem, o projeto SED está completamente incluso, né, meu amor, nisso? Porque é um combo de boas maneiras, né, para uma vida saudável. Viver bem não tem um segredo, na verdade são várias mudanças, e essas mudanças elas vão vir a partir do conhecimento das pessoas. E é isso que a gente está tentando passar facinho para vocês, tá? Sem que vocês precisem ler um monte, a gente está passando, a gente lê e passa para vocês. Né? E é sobre isso que a gente vai falar lá no programa do Neto. É sobre viver bem, e viver bem não tem um segredo, mas vários fatores têm que ser mudados. Né? E vai ser uma satisfação muito grande para a gente, né? Nós estarmos lá e vermos vocês também lá com a gente, né? Claro. Então nós vamos compartilhar também, né, essa live, esse programa nos nossos perfis para que vocês possam acompanhar também. Mas a gente quer ver a nossa turminha lá, com certeza, né? E desde já agradecendo também ao Neto por esse convite, né, carinhoso. A gente costuma dizer, né, de repente, essa coisa, né, de influenciar, a gente fica com um pouco de medo, né? Porque quem somos nós para influenciar as pessoas? Mas se as nossas lives, por exemplo, incentivam vocês a mudarem de vida, a procurar ter uma vida um pouco mais saudável, para que se possa realmente viver melhor, ou então viver bem, como é a pauta, né, desse programa do Neto, a gente já se sente assim bem satisfeito mesmo, né? Alguns comentários aqui, por exemplo, na live falam sobre isso, né? Olha, muito obrigada, mudei minha vida. Muita gente fazendo esse tipo de comentário. Então isso já faz tudo isso valer a pena, de verdade mesmo, em estar aqui passando essas informações. Isso aí, pessoal. Então foi Falei um muito prazer. agora. Você falou mais que todas as outras lives. Nossa! Somadas. Não parava mais.
legal, mas é bem pertinente, é isso mesmo. Às vezes eu sou assim, viu, gente? É isso, meu povo. Então a gente se vê na quarta-feira, às 8h30, no programa Filosofando com o Neto. Muito obrigado por assistirem. Agradecendo de novo ao Laboratório Apsen, que nos apoia. E na próxima segunda vamos falar sobre os benefícios da atividade física. É isso aí, gente. Abraço. Boa semana para todo mundo e até lá, até quarta. Até quarta.